O governo do Irã declarou que está pronto para atacar bases americanas. O que o Irã adiou a execução de um dos participantes dos protestos. Se eu te dissesse que neste exato momento existe uma tensão silenciosa entre o Irã e os Estados Unidos, que pode explodir a qualquer instante, você acreditaria? Porque isso não é exagero, não é filme, não é teoria da conspiração. É geopolítica real. Protestos violentos, ameaças militares, sanções econômicas, movimentação de tropas e uma pergunta que assusta líderes do mundo inteiro. Estamos à beira de uma nova guerra? Hoje eu vou te explicar, passo a passo, toda a trajetória do conflito entre Irã e Estados Unidos, por que essa tensão voltou a esquentar agora em 2026 e o que pode acontecer daqui pra frente. Então já deixa o like, se inscreve no canal porque esse vídeo é longo, profundo e necessário. Respira e vamos entender o mundo como ele realmente funciona. Para entender o agora, a gente precisa voltar no tempo, antes de 1979. O Irã não era inimigo dos Estados Unidos. Muito pelo contrário. O país era governado por um líder chamado Shah, que tinha apoio direto dos americanos. Era um governo alinhado ao Ocidente, aberto ao mercado, aliado político, mas parte da população iraniana via isso como submissão aos interesses estrangeiros. A insatisfação cresceu e explodiu. Em 1979 acontece a Revolução Iraniana. O governo do Shah cai e o poder passa para líderes religiosos islâmicos. Nasce a República Islâmica do Irã. A partir daí, os Estados Unidos deixam de ser aliados e passam a ser vistos como o grande inimigo. Pouco tempo depois, algo acontece que muda tudo. Estudantes iranianos invadem a embaixada americana em Teherã e fazem 52 americanos reféns, mantendo eles presos por mais de um ano. Esse episódio quebra qualquer chance de relação normal entre os dois países. Desde então, sanções, ameaças, conflitos indiretos e nenhuma relação diplomática direta. O ódio não nasceu ontem. Ele foi construído ao longo de décadas. Agora, é importante entender uma coisa. O Irã não funciona como a maioria dos países. Muita gente acha que o presidente manda em tudo, mas não é bem assim. No topo do poder está o líder supremo. Ele tem mais autoridade que o presidente. Controla as forças armadas e influencia todas as decisões importantes. Existe também a Guarda Revolucionária, uma força militar poderosa e extremamente leal ao regime. Liberdade de imprensa é limitada. Oposição política é reprimida. E em momentos de crise, a internet simplesmente some. Isso cria um país onde o controle é rígido, mas a insatisfação popular nunca desaparece. Ela só fica esperando o momento certo para explodir. E esse momento chegou. Nos últimos tempos, o Irã viveu uma onda intensa de protestos. Motivos não faltam. Crise econômica, inflação alta, falta de liberdade, repressão social. Milhares de pessoas foram às ruas. A resposta do governo foi dura, muito dura. Prisões em massa, uso de força extrema, mortes, cortes de internet, para impedir que o mundo visse o que estava acontecendo. Mas o mundo viu. E quando o mundo vê, os Estados Unidos reagem. Os Estados Unidos condenaram publicamente o governo iraniano, aplicaram novas sanções econômicas e deram um recado claro: estamos observando. O governo americano chegou a pedir que seus cidadãos deixassem o país imediatamente. Também retirou parte do pessoal militar de bases no Oriente Médio. Isso não é coincidência, é sinal de alerta. Os Estados Unidos não estavam dizendo que iriam atacar.
mas estavam deixando claro que estavam prontos para qualquer cenário. O Irã não ficou quieto. O governo iraniano respondeu com ameaças diretas. Disse que, se fosse atacado, retaliaria bases americanas na região. Chegou a fechar temporariamente o espaço aéreo, como demonstração de força. Aqui entra o ponto mais perigoso. Nenhum dos dois quer uma guerra direta, mas nenhum dos dois quer parecer fraco. É um jogo de xadrez geopolítico, onde qualquer movimento errado pode causar uma reação em cadeia. Uma guerra entre Irã e Estados Unidos não ficaria restrita a esses dois países. Ela poderia envolver o Oriente Médio inteiro e impactar o mundo todo. E claro, não dá pra falar de Irã sem falar do tema que mais assusta o planeta, o nuclear. O Irã afirma que seu programa nuclear é para fins pacíficos, mas os Estados Unidos e seus aliados desconfiam. Já houve acordos, já houve quebras de acordo, já houve tentativas de negociação. Hoje, a confiança entre os dois lados é praticamente zero. E quando não existe confiança, existe medo. Outros países entram no jogo. A RUI, China, Rússia, União Europeia. Todos tentam evitar uma guerra aberta. Não por bondade, mas porque sabem que seriam afetados também. Petróleo, economia global, segurança internacional, tudo estaria em risco. Existem alguns caminhos possíveis. Um deles é a escalada indireta, com mais sanções e ameaças. Outro é uma negociação forçada, feita sob pressão. E o pior cenário é um erro de cálculo. A história mostra que grandes guerras muitas vezes começam assim, com tensão alta demais e diálogo de menos. Irã e Estados Unidos não brigam apenas por poder. Eles brigam por ideologia, influência, controle e medo. A pergunta não é se esse conflito importa. A pergunta é: quanto ele pode custar ao mundo se sair do controle? Agora eu quero saber de você. Você acha que isso termina em acordo? Ou em guerra? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal. Aqui a gente explica o mundo sem gritar, mas também sem esconder a verdade.